possibilidades daquele objeto se movimentar estão representadas aqui em simultâneo. Em simultâneo. Isso daqui é a sua consciência, que depende de como ela se move, ela dá a falsa sensação de movimento. Simples. Simples. Então, quando a consciência se move, ela dá a falsa sensação de movimento. Porque tudo está em superposição. Olha a superposição de todos os movimentos aqui, ó. E agora, então, a ilusão do movimento. Que é o que está se passando nesse momento agora. Com todas as nossas articulações e vidas. Eu tenho que pegar o carro, eu tenho que ir para São Paulo, eu tenho que dirigir. Tudo isso existe em superposição. A sua consciência está experimentando o processo, se deslocando dentro dele. Por isso, o psicoteleporte, a telepatia, a clarevidência, a telecinese, tudo isso porque existe em superposição dentro do seu estado consciencial. Não adianta apenas acreditar teoricamente que existe. Existe. Você tem que agregar isso no seu estado. Então, espaço, tempo, percepção. Para a gente jogar mais um caldinho nessa confusão, tudo aquilo que a gente viu e que a gente já entendeu que é superposição, que é movimento da consciência, tempo e espaço são apenas uma percepção. Como assim? Não existe nem tempo nem espaço que nos separa. Literalmente, eu não estou falando filosoficamente, literalmente, esse espaço daqui para aqui que eu posso chegar com uma régua ou com uma fita métrica e medir, é pura percepção, pura ilusão do seu processo consciencial. Quando você pega um carro e viaja 1000 quilômetros, você só gastou combustível e tempo, né? Nem tempo você gastou porque ele é apenas uma percepção, dentro de uma realidade ilusória e holográfica criada por você mesmo. No fundo, você é uma onda que está vagando em algum lugar, experimentando uma sensação de movimento e de viagem, achando e se criando de egos, dizendo que você pode, paga e tem um BMW. Então todo esse processo é um processo necessário para a nossa vivência. Dentro daquilo que é o campo quântico, que é... Opa! Com relação ao movimento da consciência, ficou uma coisa para mim que não foi entendida. Certo. De acordo com a comunidade científica, como é que eu movimento a minha consciência apenas com os meus valores espirituais ou psicológicos que eu tenho dentro de mim, certo, para passar para uma dimensão de liberdade, de felicidade, de inteligência e conhecimento superior? Ótima pergunta. Como eu faço isso? Ótima pergunta. Ficou tudo muito bem explicado. Ótimo. Eu não entendi o modo operandi. A gente vai falar no final. Ah, tá. Ótimo. Há muita pressa, né? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Todo mundo está ansioso por essa resposta. Mas o interessante é que todo mundo está sendo movido até agora e todo mundo, penso eu, que está entendendo bem passo a passo. Eu sei que é um workshop cansativo, porque são várias horas, mas infelizmente dentro desse processo de vivência a gente tem que introduzir os conceitos dessa forma. Eu não posso simplesmente chegar aqui e dizer assim: isso é um movimento da sua consciência, o tempo e espaço é uma percepção, bom dia, obrigado, até amanhã. Está escrito nos livros, né, que a gente lê. Então esse processo é um processo de convívio que a gente está fazendo, mas essa é a grande pergunta. E a gente vai falar sobre ela no fim. Inclusive sobre o processo de doença ou de qualquer tipo de mal ou dano que a gente possa ter. Tempo, espaço, percepção. Reparem, todos os tempos estão acontecendo ao mesmo tempo. Ou seja, o que entendemos por passado, presente e futuro se misturam em nosso campo quântico de existência. Como assim? Aquilo que é estudado, que é visto também na literatura espírita, como eu falei, em momento algum vocês vão me ouvir falar a palavra é mentira, porque vocês já sabem qual é o conteúdo. Nada é mentira. Tudo pertence a um fragmento da realidade que você construiu e que agrega consciência
a sua e a onda portadora. Ok? Porém, os fragmentos de realidade vão sendo vistos, vislumbrados ao longo da nossa maturação. Então, foi visto e estudado que afinal, e foi um grande passo, afinal existem reencarnações. Só que dentro do processo, foi visto que as reencarnações eram uma linha, onde aqui em algum ponto seria o passado, aqui em algum ponto seria o futuro, e por aqui onde você se encontra seria o presente. Acabou de ser. Como assim? O que eu falei já foi passado. E agora já se tornou futuro. E tudo isso se mistura naquilo que é chamado de campo quântico. Como assim? Você não é, não foi, nem será. Você está sendo tudo em superposição. Como? Muito simples. Agora, como a gente já entende o conceito de onda portadora e onda consciencial, a gente entende o que é estado consciencial. A nossa onda portadora, como a gente falou, tem necessidade de vivenciar. O que ela faz? Ela projeta dentro do seu campo quântico de existência, dentro do seu estado consciencial, quais as necessidades daquela consciência tem de vivenciar. Ela tem necessidade de vivenciar algo no passado, na Idade Média? Tem. Então assim será. Ela tem necessidade de vivenciar algo no futuro? Tem. Então assim será. Tudo aquilo que tiver necessidade de que a sua consciência experimente, estará dentro do campo quântico em simultâneo. Assim como aquelas projeções andando com a tal película, te dando a falsa sensação de movimento, a nossa consciência tem a sensação que está aqui. E que o passado passou, e que o futuro virá. Mas tudo isso acontece em superposição. Por isso, é sim possível alterar o passado. É sim possível alterar o futuro, assim como, consequentemente, o presente, que é sim o momento único. A reunião de tudo. Passado, presente e futuro são eternos agora. Tudo acontece em simultâneo. A nossa consciência vai vagando e permeando as realidades, nos dando a falsa sensação de tempo. Então, aquilo que se pensava que era linear, onde houve uma pré-história, Idade Antiga, Idade Média, não. Vamos voltar para a Idade Média. Vamos ir para uma idade mais avançada. Tudo isso existe em simultâneo. A sua consciência vai permeando de acordo com a necessidade de vivência. Como você altera o passado? Mas já passou. Só que esse passado foi uma das possibilidades que você guardou localmente. E aqui entra um outro salto. Por isso é que tem que ser devagar. Oi. Aí tinha essa história do viver agora, viver o presente, sem pensar no que aconteceu, sem pensar no que virá. Certo. Tipo, você vivendo agora, aprendendo agora o que você tem que aprender. Sem Certo. pensar no que pode vir e no que vir. Certo. Aproveitando e aprendendo aquilo que você tem que aprender agora. Isso. Isso aí tem um pedacinho daquilo que eu vou falar na parte do caos aos fractais. Um pedacinho. Aí eu já volto a focar esse ponto. Então reparem. Essas linhas estão retas? Estão. Alguém consegue ver que essas linhas estão retas? Eu não. Um esforço muito grande. Muito grande. Então, somos enganados facilmente por nossos sentidos, justamente no tempo e no espaço. Essas linhas são perfeitamente retas. A única coisa que está deslocado, dando a falsa sensação, são esses quadrados. Mas realmente a gente olha e o nosso cérebro entorta e a gente pensa que elas estão tortas. Apenas ilusão de ótica. Assim como esses postes, todos eles têm a mesma dimensão. Nenhum deles é maior um do que o outro. Por isso é que a sensação de tempo e espaço é uma percepção. É uma percepção que a nossa consciência tem a necessidade de moldar para experimentar, vivenciar tempo e espaço distintos. Peraí, a linha porta reta não é horizontal, não é vertical. Não, essa daqui, né? Essa, ó. Essa linha daqui, ó, tá reta, tá reta, reta. Se eu colocar um ponto aqui e outro ali, essa linha é perfeitamente reta. O que está deslocado são esses quadrados que nos dá a ilusão de ótica
de que as linhas estão tortas. Isso. A distância entre você e esta tela é apenas uma sensação de espaço formada em seu cérebro. Por exemplo, uma pessoa observando as estrelas assume que elas estão a anos-luz de distância, sendo que, na verdade, as estrelas é que estão dentro dele e são uma visão em seu cérebro. Você pensava que a coisa tinha descomplicado? Agora a gente entrou. Por isso, toda vez que o cara fala que vai dar a lua de presente, é uma verdade. É uma verdade, com certeza. Quando observamos as estrelas, assumimos que elas estão a anos-luz de distância, sendo que as estrelas é que estão dentro de você. Por quê? Porque a onda portadora que porta a nossa consciência cria um palco. O palco é uma ilusão para que a gente atua nele como um ator. E todo o espaço do palco é criado com estrelas sim, com civilizações sim, mas tudo dentro do seu próprio processo de criação. Elas não estão lá, estão aqui, dentro de você. Você que acha, devido a um problema de percepção, que elas estão lá. Então tudo é percepção, assim como o tempo e o espaço. Modismo quântico. Hoje tudo é quântico. Garrafa quântica, pente quântico, chiclete quântico, cueca quântico, sociedade quântica, médico quântico, pulseira quântico, tudo é quântico. Nós entramos dentro da era do modismo quântico. Tudo é quântico. E a gente viu que lá atrás quântico é quantidade. Quanto vem do latim. Então a gente entra numa era fabulosa desse modismo quântico, onde tudo tem que ser quântico. A minha alface foi plantada, é uma alface quântica. O meu almoço é um almoço quântico. Tudo virou quântico, a minha roupa é quântica. Então reparem, esse modismo quântico trata-se justamente porque a gente começou a permear campos dessa noosfera coletiva, que esse conhecimento começou a ser abordado. E a partir desse momento, então, uma enxurrada de padrões quânticos começaram a aparecer e foram então criados todos esses processos, modismo quântico. Aqui a gente vai responder algumas perguntas que foram feitas lá no início, que eu disse que eu ia responder agora, que é, mas espera aí, se sou eu que crio, por que todo mundo está vendo isso do mesmo jeito? Camadas da realidade. As consciências se interferem mutuamente, causando ruído na realidade, experimentando, tendem a ter resultados diferentes de acordo com os presentes. Correto. Como é que a gente vai interpretar isso agora? A realidade é uma rede interconexa de fenômenos, objetos, relações, que inclui o observador humano como um componente. Fritjof Capra. Essa rede que está aqui é para exemplificar como é que essas ondas portadoras e ondas conscienciais se interconectam. Como assim? Por que todos nós vemos a mesma realidade? Como é que a realidade é construída e moldada? De acordo com essa rede que se interconecta. Todas as nossas consciências, que agora a gente já tem introduzido o conceito de onda consciencial, vibram em cima de uma onda portadora, que consequentemente temos a mesma realidade, o mesmo padrão. A mesma membrana portadora é a que fornece a matéria necessária, a energia, para que crie o palco que a gente vê. A gente age nele. Dentro dessa rede, por isso é que tudo está interconectado. E a partir do momento que cada um traz um fragmento de ideia como realidade, todos nós vemos o mesmo. Porque a gente acessa o mesmo campo, que é a onda portadora, que possui todo esse conceito de realidade. Certo?